meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse vídeo teremos o episódio 18 da segunda temporada com os relatos do coveiro aqui de Limeira. Então fiquem agora com os relatos do coveiro seu Sebastião. Tudo aconteceu em uma noite de sexta-feira. O Marcelino, quando trabalhava na parte da noite no cemitério, iniciava seus afazeres no cemitério às 7 horas e ia até 1 hora da tarde. Depois ele ia para sua casa, descansava e retornava para o cemitério às 7 da noite e iniciava seu turno como vigia noturno. Era uma noite comum no cemitério. Ele fez as rondas. Quem conhece o cemitério Saudade sabe que existe o cemitério Saudade 1 e 2. Uma parte foi construída primeiro e depois foi aumentado. Foram levantados muros e feito o cemitério Saudade 2. O Marcelino havia feito a segunda ronda da noite por volta de umas 20 horas. Estava sentado em uma cadeira, local onde era de costume que ele ficasse, pois desse lugar ele tinha uma visão, que por mais que fosse escuro o cemitério, ele poderia ver alguém andando nas sombras, que chamasse a sua atenção. Se passaram alguns minutos e o Marcelino começou a ouvir gritos. Era como se fosse uma mulher gritando. Ele não entendia o que a pessoa gritava e pensou que fosse fora do cemitério. Ele não ligou e permaneceu sentado em sua cadeira, até que ele começou a ouvir os gritos, e com os gritos vinham pedidos de socorro. O Marcelino rapidamente se levantou, pegou sua lanterna e foi caminhando pelo cemitério Saudade. Ele disse que começou a andar e não ouvia mais aqueles gritos. Ele começou a ficar com medo, pois poderia ser alguém que havia entrado no cemitério, ou até mesmo uma mulher que estava sendo atacada por alguém. Vieram várias coisas em sua mente. Enquanto ele caminhava, ele pediu auxílio ao seu guia espiritual, pois como eu já contei aqui no canal, o Marcelino seguia a doutrina espírita. Ele continuou andando dentro do cemitério, iluminando, tentando procurar e ver alguém na escuridão, até que ele começou a ouvir novamente os gritos dessa mulher que dizia: "Me ajude, pelo amor de Deus, me ajude." O Marcelino saiu correndo, gritando: "Olha, é o vigia noturno. Diga seu nome e onde você está, que eu vou até você." O Marcelino disse então que ouviu a resposta de uma mulher que dizia se chamar Angélica. "Eu preciso de ajuda. O meu namorado está desmaiado aqui." Logo o Marcelino chegou até onde eles estavam. Quando ele chegou, ele se assustou. A moça que estava pedindo socorro estava despida, apenas estava se cobrindo com as mãos. E um rapaz estava estirado no chão, desmaiado. O Marcelino ficou desesperado, pois ele não sabia praticar os primeiros socorros. Ele então perguntou para a moça o que estava acontecendo, e ela mal conseguia falar, ela só chorava. O Marcelino então pediu para que a moça o acompanhasse, e eles teriam que deixar o rapaz caído ali. Ele tentou até reanimar o rapaz, mas o rapaz não acordava. Ele então tirou seu agasalho e pediu para que a moça se cobrisse. Levou a moça até a entrada do cemitério e chamou os guardas municipais que estavam fazendo ronda na rua. Até os guardas, quando viram aquela moça naquela situação, imaginaram o pior. Eles começaram a perguntar se ela havia sido abusada ou atacada, e ela dizia que não, que pelo amor de Deus que eles ajudassem o seu namorado. Os guardas acompanharam o Marcelino até o local, e quando chegaram lá, o rapaz estava ainda desacordado. Fizeram os primeiros socorros, e depois de alguns momentos o rapaz foi reanimado. E logo que viu o Marcelino e os guardas, começou a gritar: "Me ajudem, pelo amor de Deus." Depois de alguns momentos chegou uma ambulância. Os homens do socorro foram até o rapaz, colocaram ele em uma maca e o levaram para o hospital aqui de Limeira. A moça também foi acompanhada. Agora segue o que a moça e o rapaz contaram para os guardas municipais e para o pessoal do socorro. O Marcelino ouviu tudo enquanto eles contavam. Segundo a moça, os dois haviam bebido e fumado cigarro. Então ela pediu para que ele provasse seu amor, para que ele fizesse uma loucura. E ele propôs para que os dois pulassem o muro do cemitério e namorassem dentro do cemitério. A moça riu e rapidamente aceitou, e os dois pularam para dentro do cemitério. O rapaz disse que eles viram o Marcelino fazendo ronda lá no final do cemitério e foram devagar se escondendo entre os túmulos. Eles acharam o local, beberam mais um pouco de vinho e começaram a namorar. A moça tirou toda a sua roupa
e quando ele começou a tirar a sua roupa, ele disse que olhou na direção de um túmulo que estava atrás dos dois, e era como se tivesse alguém ali. Então ele falou: "Fique quieta, Angélica, que eu acho que o guarda nos achou." Ela olhou para trás e riu. Disse que ele estava apenas com medo, que não havia ninguém ali. Quando ela voltou novamente, olhar na direção dele, ele começou a gritar, apontando para o escuro atrás desse túmulo. A moça então tentou acalmá-lo, dizendo que não havia nada ali. Ela olhou para trás e não via nada. E esse rapaz continuava apontando para aquele lugar, gritando desesperado. Foi então que novamente ela olhou para a direção onde ele estava apontando e ela viu. Ela disse que era como se fosse uma mulher. Essa mulher tinha os cabelos todos distorcidos. Ela estava ali parada, de cabeça baixa, e então essa mulher levantou seu rosto, e eles viram que a mulher tinha um olhar maligno. Foi isso que os dois descreveram. Na noite eles podiam ver que os olhos daquela mulher brilhavam como se fossem olhos de gato na escuridão. Os dois começaram a gritar, e essa mulher começou a caminhar de um jeito assustador, vindo na direção do casal, e logo o rapaz acabou desmaiando. A moça ficou ainda mais assustada, tentando reanimar o rapaz. Ela disse que aquela mulher se aproximou bem perto dos dois e começou a apontar na direção onde eles estavam. Ela começou a gritar ainda mais alto, e foi daí que o Marcelino escutou os gritos dela e os pedidos de socorro. Aquela mulher ficou ali por um tempo e só apontava para o local onde eles estavam. E então essa mulher começou a dar umas gargalhadas assustadoras. A moça disse que parecia gargalhadas de bruxas de um filme de terror, e o rapaz continuava desacordado. Foi então que ela fechou os olhos e abraçou o rapaz, e logo ela ouviu o Marcelino chamando de longe. Assim que o Marcelino estava se aproximando do casal, essa moça abriu os olhos e olhou na direção de onde estava aquela mulher horrível, e essa mulher havia desaparecido. O Marcelino detalhou que realmente, quando ele chegou no local, ele estava bem assustado, pois o rapaz estava desmaiado, mas ele sentiu uma presença naquele local. Ele não soube distinguir se era algo bom ou ruim. No outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, o Marcelino ainda estava lá no cemitério, e ele veio louco para me contar tudo o que estava acontecendo. Eu também fiquei espantado com o ato do casal, e ele me levou até aquele túmulo. Quando chegamos naquele túmulo, nós notamos uma coisa. No local onde eles estavam namorando, lá havia sido sepultada algumas pessoas, e havia algumas fotos. E dessas fotos tinha foto de 3 mulheres. As 3 tinham mais ou menos a mesma característica física. Até hoje eu não sei dizer qual delas era, mas eu acredito que eles iam praticar um ato, e aquilo que estava ali não gostou dessa atitude. Se era alguma daquelas mulheres, não saberemos, mas que eles foram assombrados, eles foram. Depois disso tudo que aconteceu, eu conheci a Angélica pessoalmente, pois depois que ela acertou as suas pendências com a justiça, ela começou a frequentar o cemitério. Uma vez por semana, a Angélica ia até esse túmulo ao qual aconteceu os fatos, deixava uma rosa ou acendia uma vela, fazendo uma oração. Conversando com ela, ela nos confidenciou que até aquele momento ela ainda tinha pesadelos constantes com aquela mulher que eles viram lá no cemitério. Já o rapaz, ela acabou o deixando. Ela não bebeu mais, abandonou até o cigarro. Ela procurou mais a presença de Deus e pediu perdão por tudo que ela fez. Até nos dias de hoje é possível você encontrá-la no cemitério. Se algum de vocês vierem aqui no cemitério Saudade e virem uma mulher acendendo uma vela ou colocando uma rosa em um túmulo, pode ser a Angélica. Quanto ao seu namorado, ninguém mais soube dizer o que aconteceu. Se ele se mudou de cidade, isso nós não saberemos. Mas é como eu disse uma vez para a Angélica, o que eles fizeram foi perturbar a paz de quem estava descansando. Tudo que está dentro do cemitério pertence ou pertenceu a alguém, e não é uma boa ideia pular o muro do cemitério para perturbar os mortos. No final de tudo, foi apenas um susto grande que os dois passaram, mas algo pior poderia ter acontecido. Nos dias de hoje ainda se ouvem relatos de pessoas que pulam o muro do cemitério para namorar em seu interior. Mas cuidado com quem tiver essa ideia. Você pode encontrar com alguém ou com algo que não goste tanto assim dessa ideia
de namorar em cima de um túmulo. Muito obrigado mais uma vez, Feliciano, por você compartilhar em suas palavras mais um dos meus relatos que envio aqui para o seu canal. Que você fique bem de saúde, para que continue contando e trazendo as histórias dos seus inscritos assim como eu. Paz e luz a você, sua família, todos os membros, inscritos e amigos aqui do seu canal. Um forte abraço do Coveiro Sebastião a todos. Muito obrigado, seu Sebastião, por compartilhar mais um de seus relatos que o senhor ouviu diretamente do falecido senhor Marcelino. Eu fico muito feliz em poder contar em minhas palavras os relatos que o senhor envia. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, aqui na descrição do vídeo tem um link que vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que sempre estão aqui, assistindo os vídeos, compartilhando, deixando o like e comentando. Sejam bem-vindos quem chegou hoje aqui no canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.